Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então, meus amados, nós na aula passada falamos sobre aqueles que vieram, Wycliffe, John Wycliffe, John Hus, Erasmo de Roterdã, Jerônimo Savonarola, ou Girolamo Savonarola. Esses homens, eles vieram, quase 2 séculos atrás, eles vieram então preparando esse terreno para que acontecesse a reforma. Então, John Wycliffe, com a tradução da Bíblia para o inglês, a língua do povo, porque não havia ainda, era só mesmo no latim, e aí poucas pessoas tinham acesso aos escritos mesmo, então eles tinham que aceitar o que os padres, os bispos lá, eles pregavam. E então agora, no século XVI, é que vem a reforma mesmo, a reforma protestante. O que é a reforma? Bom, a reforma foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo, segundo o Novo Testamento, que a gente viu que a igreja mundial, essa igreja católica, essa igreja, esse movimento histórico, ele estava totalmente desvirtuado, já tinha descambado aí para a politicagem, para o paganismo, para essas estruturas institucionalizadas de hierarquia, onde a pessoa mandava e desmandava, onde foram introduzidas muitas coisas, não era só que não era bíblica, era antibíblica, ou seja, ensinos que iam contrário à Bíblia, coisas estranhas mesmo, coisas que nunca foram ensinadas nas Escrituras Sagradas, e tinham como doutrina, como dogma, na verdade, mas tinham como ensinamento oficial daquela igreja naquela questão. Então, essa reforma foi esse movimento que pretendeu então trazer novamente, trazer de novo aí a igreja, esse cristianismo do Novo Testamento, Depois do Pentecostes, a reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Então, só para a gente ver a importância disso aí, A gente está falando lá no começo da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, dia de Pentecostes, e ali nasceu a igreja, e houve uma grande também revolução, porque até então era o judaísmo, aquela religião judaica que também distorceu toda a palavra de Deus, religiosa, estruturas, muitos dogmas, ensinos também, que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha comunicado no Antigo Testamento. Enfim, a gente percebe que não tem nenhuma novidade, É sempre o homem misturando a verdade de Deus, é sempre o homem inventando, criando, segundo as suas invenções, segundo as suas imaginações, doutrinas e ensinamentos que Deus nunca falou. Então hoje também não é diferente, A gente não vai falar da igreja atual hoje, até em sexta-feira no outro curso que a gente está falando, mas vocês já tiveram a história do cristianismo, no outro curso que vocês fizeram, no Médio em Teologia. Então aí a gente vai até os dias de hoje. Então a gente percebe também que hoje não está diferente, mas nunca houve novidade, porque era aquilo que o homem consegue produzir. É por isso que a gente sempre tem que estar voltando às Escrituras, sempre tem que consultar a Bíblia, sempre tem que rever aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita, a forma que a gente está vivendo. Então essa história, ou a história, é um retrovisor que a gente precisa sempre estar de olho. Quando a gente dirige o carro, a moto, sei lá, a gente sempre tem que estar de olho no retrovisor, sempre de olho no retrovisor, senão você pode fazer uma manobra e prejudicar alguém. Então assim, a história é a mesma coisa, esse retrovisor, a gente segue em frente, a gente vai adiante, mas sempre de olho na história, sempre de olho naquilo que a gente foi criando, foi construindo e tal. Então,
aqui a gente percebe que houve essa necessidade, né, de estar fazendo essa retrospectiva. Então, o que representou aí essa reforma? Representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos e, por consequência, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras Sagradas. Então, olha só, o que significou, o que representou foi isso. Era um retorno, foi um retorno à Bíblia, um retorno aos ensinos dos apóstolos, né? Porque até então era ensinado um monte de coisa que não tinha nada a ver com os ensinos bíblicos, porque tinham se introduzido nos ensinos um monte de coisa, a gente vai ver mais para frente aqui. A figura principal da reforma, a gente vai ver que houve outras pessoas, né? Pelo menos 3 ou 4 pessoas de grande expressão. Não é que foi feito por um homem só, e não foi ele. Lógico que a gente sabe que Deus usa muitas pessoas, não é uma pessoa. Como, por exemplo, Paulo. O apóstolo Paulo foi o cara que levou o evangelho a todo mundo conhecido da sua época. Mas não foi só ele. Ele cita no final das suas cartas lá, né? Vários cooperadores, vários irmãos, várias irmãs que contribuíram para o avanço do evangelho. Igrejas, né, que o acolheram, igrejas que sustentaram ele financeiramente, esporadicamente, pessoas que foram multiplicando, né, replicando o que ele estava fazendo. Ou seja, nunca é uma pessoa só, mas Paulo, no caso, foi o pivô daquela ação missionária no mundo, como aqui também. Martinho Lutero foi o pivô, foi o estopim, né? Foi o cara principal, mas houve outras pessoas e tantas outras anônimas também, mas a gente vai destacar algumas aqui, outras vou deixar de fora, não é nem questão de intenção, porque é muita gente mesmo, até importante. Por exemplo, eu não vou falar aqui, mas um cara importante é um homem chamado Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, né? Inclusive, esse camarada, ele foi um grande pregador, um grande teólogo, melhor dizendo, né? Pregador também, mas um grande teólogo. E o Martinho Lutero falou a respeito dele, inclusive, dizendo assim, o Philippe Melanchthon, ele, vou falar com outras palavras aqui, né? Mas a ideia é essa. Ele é um pregador eloquente, elegante, né? Ele é como se fosse um jardim de Deus. Martinho Lutero falando a respeito desse Philippe Melanchthon. E ele falou, não, eu sou um rude polemista, né? Um briguento, no sentido assim mais rústico, mais bruto. Então, só para a gente entender quem foi esse Philippe Melanchthon, que o próprio Martinho Lutero disse que o cara era um pregador muito melhor do que ele, né, do que o Martinho Lutero, uma pessoa assim muito mais refinada teologicamente e expositor e tudo mais. Então, esse camarada, por exemplo, eu nem vou falar dele aqui. Mas vamos falar aqui do Martinho Lutero. Ele nasceu em 1483, tá? Nasce em 1483 e ele morre em 1546. Então ele vive todo esse período aí. Na sua juventude, o pai dele queria que ele fosse advogado, né? Que estudasse direito e que fosse advogado. E estava tudo encaminhado para isso aí. E o que acontece? Ele, um dia, ele estava voltando para sua casa, alguma coisa assim, teve uma grande tempestade, uma tempestade de raio, trovão, e ele pensou que ele ia morrer ali, né? Num ar livre assim, voltando para casa e tal. E ele falou, eu vou morrer aqui, né? Por um raio, alguma coisa. Ele ficou com tanto medo que ele fez um voto, né? Ele era católico, claro, pertencia, né? Quem era naquele tempo um religioso era da Igreja Católica. E ele fez uma promessa a Santa Ana. Ele falou Santana, né? Santana, a Santa Ana. Ele fez uma promessa. Ele disse: se ele saísse vivo daquela situação, ele ia se dedicar à vida monástica, à vida de um sacerdote. Olha só. E então ele não morre naquela tempestade, né? E chega em casa e tudo mais. Então ele vai cumprir o voto que ele fez a Santa Ana. E aí ele comunica ao pai dele: pai, eu fiz um voto, não vou mais ser advogado, não vou mais estudar direito, eu vou me dedicar ao sacerdócio, à vida monástica. E o pai dele é bem engraçado, irmãos, porque o pai dele diz assim: não é possível, eu não acredito que você vai fazer isso, deve ser o diabo deve estar por trás desse negócio, atrapalhar esses planos da família. Olha que coisa engraçada, irmão. O pai dele chegou a falar isso, né? O diabo deve estar por trás disso aí. Está atrapalhando os planos da família, estava tudo certo, você ia ser advogado, agora vai
um exercício desse, quer dizer, né, naquele tempo não tinha, até hoje, né, irmãos? A pessoa decidir por ser padre, aos olhos de muitos, né? Ou se dedicar à vida religiosa não é uma coisa vantajosa e tal. Então foi bem engraçado aí esse fato histórico mesmo, não é falácia não, isso aí os historiadores afirmam, né, que houve aí essa declaração do pai dele. Então ele começa a se dedicar então aos estudos, né, estuda mesmo para ser padre, se formar, e ele entra para a ordem dos dominicanos, né? Então é um padre da ordem dos agostinianos, né? Então, alemão, filho de camponês, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt, na Alemanha, né, no caso. Buscava com avidez, com cobiça mesmo, a salvação da sua alma. Então, era um cara assim muito fervoroso, havia uma agonia muito grande nele, apesar dele se dedicar às orações, aos jejuns, ao estudo da Bíblia, mas havia um vazio no coração dele, né? Havia um desespero, porque era mais ou menos como Paulo, no capítulo 7 de Romanos, que Paulo relata a sua vida religiosa, né, no judaísmo, buscando a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, querendo obedecer a Deus, mas ele se deparava com uma força, uma natureza que desanimava ele, que fazia ele pecar, né? Ele era muito afligido por essa situação, então era uma grande angústia. E a Igreja Católica na época ensinava a penitência, né? O cara tinha que fazer seus jejuns lá, tinha que, né, fazer muitas obras de caridade, ou seja, havia um esforço, né, para a pessoa alcançar a salvação e tal. E ele fazia tudo isso, uma pessoa zelosa, mas nada disso adiantou. Em 1512, aos 29 anos, né, de idade, o texto de Romanos, porque ele leu a Bíblia, quando chegou em Romanos 1:17, está escrito: o justo viverá pela fé. Ó, sempre teve escrito lá isso, mas agora, quando ele leu, isso parece que saltou aos olhos dele, né? E explodiu como bomba no coração dele esse versículo, né? Ali ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé, porque até então a Igreja Católica ensinava que as pessoas eram justificadas pelas obras. Olha só, compra da indulgência, né? Obediência aos dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica, inclusive, ela ensina que fora da Igreja Católica não há salvação. Veja que coisa terrível, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Dizia-se até que quem não tinha a Igreja por mãe também não tinha Deus por pai. Isso que eles, né? Até hoje ainda é essa ideia. Fora da Igreja Católica não tem salvação. A gente vê que isso não é só a declaração da Igreja Católica. A gente fala isso, inclusive, fora da Igreja Evangélica não há salvação, né? Algumas seitas dizem, não, fora daqui não há salvação. Isso é uma bobagem, né? A gente sabe que a salvação está em Cristo Jesus e não em uma denominação, em uma tradição religiosa e etc e tal. É Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus. Se fosse por igreja, por denominação e tradição religiosa, a gente estava tudo perdido. Mais tarde, quando o Papa Leão X, né, estava construindo a Basílica lá de São Pedro, aquela que a gente conhece hoje lá, né, em Roma, teve um emissário, um pregador chamado João Tetzel. Eu não sei se eu falei para vocês na semana passada isso, João Tetzel, né? Johannes Tetzel. Foi à Alemanha vender as indulgências. Então, assim, a igreja estava construindo aquela basílica, é um estado hoje, né? O Vaticano é um estado, né? Mas estava construindo na época aquela basílica, a Santa Sé que eles chamam, né? Aquela igreja suntuosa. Então, estava arrecadando dinheiro. Então, tinha esse pregador das indulgências. Indulgência é perdão. Literalmente, a Igreja Católica estava vendendo o perdão dos pecados. Vendendo mesmo. Chegava lá, Douglas, é o seguinte, quanto tem aí? Aqui tem 218 aqui na família. Tô brincando, tem 7, é 7, né? São 7, né, Douglas? Tem 7, tá bom. Então você vai comprar o perdão dos pecados por você, sua esposa e os 5 filhos. Era literalmente isso, parece absurdo, mas era assim. Então vendia, né? E aí você comprava. Quem tinha muito dinheiro, comprava o perdão dos pecados que tinha cometido e daqueles que iam cometer ainda. Olha só, quem tinha dinheiro, né? Quem era rico. Então, ainda esse João Tetzel, ele tinha uma frase que era assim:
somente o tilindar, né, o barulho da moeda no fundo do cofre, e você vai livrar o seu parente lá do purgatório, do fogo do inferno, porque eles tinham a doutrina do purgatório também, né? Quer dizer, o purgatório é mais ou menos, na ideia católica, um lugar intermediário onde a pessoa acaba de se purificar para ir para o céu. Olha só, né, que mistura, que doidura, que ensino que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então as pessoas, além de comprar o perdão dos pecados para ela, a família dela, os que tinham cometido e os que iam cometer, ainda também tinham que pagar pelos seus parentes que tinham morrido, seus entes queridos, porque eles estavam lá no purgatório, para que eles saíssem de lá mais depressa, né? Eles tinham que pagar, então eles compraram, porque a igreja naquele tempo era de fato, irmãos, quem manipulava as pessoas, quem dizia, esse vai para o céu, esse não vai para o céu, queimava as pessoas na fogueira, chamada Santa Inquisição, né? A gente vai ver isso na aula que vem. Então a igreja que decidia, né? No pensamento dela, né? Quem ia para o céu, quem é queimado como herege na fogueira. Não, isso aqui foi queimado como herege, isso aqui não tem salvação, porque a igreja decidiu que ele não tem. Então, só para a gente entender o contexto histórico, o absurdo que chegou a igreja, né, nesse tempo aí. Então, a gente vê aqui que veio esse homem vendendo aí essas chamadas indulgências, né, que oferecia a redução da pena do purgatório. Convencido de que, Martinho Lutero, convencido de que o tráfico dessas indulgências desviava o povo da verdade e oferecendo as falsas esperanças, Lutero decidiu enfrentar esse abuso e no dia 31 de outubro, é por isso que a gente comemora, né, o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, ele era pastor de uma igreja lá na Alemanha, em Wittenberg, né, Wittenberg. Então ele coloca 95 teses, ele escreve 95 teses que vai refutar a igreja dessas doutrinas da indulgência, né? Então, ou seja, a igreja católica falava que a salvação era pelas obras, ele fala, não, é pela fé, né? A partir desse versículo. Então ali ele tem, a partir dali, na sua vida pessoal, ele tem a paz que ele tem tanto encontrado, ou seja, o Espírito Santo alcança ele, né, dizendo que era pela fé que ele seria justificado e não por aquelas obras, e ele experimentou isso na vida pessoal dele, que tantas obras que ele tentava fazer, obedecer tudo que a igreja falava, e mesmo assim não havia paz no coração dele. Mas quando o Espírito Santo alcançou ele e plantou essa semente na palavra de Deus, dizendo que o justo viveria por sua fé, então ele sente paz, tem um encontro com Deus verdadeiro, regenerado, né, salvo, e ele agora propaga a doutrina da graça e não das obras, como a igreja católica pregava, né? E aí a gente vê que ele começa então a entender o Evangelho de Jesus Cristo como deve ser entendido, ou seja, essa mensagem de que Jesus morreu na cruz do Calvário, fez uma única vez um sacrifício suficiente e completo para salvar o ser humano, e não há necessidade e não tem nem como o ser humano fazer absolutamente nada para contribuir para esse sacrifício único e suficiente que foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha que mensagem essencial, bíblica para a salvação, simples, mas que a igreja, né, distorceu, e infelizmente hoje ainda a gente sabe que há algumas ideias parecidas em igrejas chamadas evangélicas, né? Ou seja, se você não fizer assim, assado, se você não tiver tal comportamento ou tal disposição para contribuir financeiramente, se você não frequentar a igreja, se você não fizer isso, é perigoso você não ser salvo. É um negócio absurdo. Mas vamos lá, então só para a gente entender aqui o início, tá? Ele coloca essas 95 teses, mas até ele fazer isso, irmãos, ele na verdade tentou falar com o Papa, tentou, né, mostrar para o Papa, falar, não, está errado isso aí, você acha que o Papa escutou? E quando ele foi para Roma, ele chegou a ir para Roma, a gente está falando na Alemanha, ele está na Alemanha, ele é alemão, né? Quando ele foi para Roma, que viu aquela basílica, viu o dinheiro e a forma que os padres lá, os cardeais, o Papa vivia, aí ele se escandalizou mais ainda. Aí ele falou, não, está todo mundo vivendo aqui, né, de uma maneira assim, antibíblica mesmo, de forma suntuosa. Ele tinha esperança no Papa, ele se frustrou, né, na figura do Papa, então ele volta para a Alemanha, né, assim, entre aspas, revoltado
essa igreja, essa santa igreja católica e tudo mais, essa autoridade papal, ele começa a questionar tudo isso. Então ele é chamado, claro, porque essas 95 teses foi um golpe no poder do Papa, né? E no poder da igreja, porque ele começou a falar, não, a igreja não tem essa autoridade toda para mandar as pessoas para o inferno ou para o céu, é pela fé, né? Inclusive o relacionamento pessoal com Deus que as pessoas têm. Então ele começa a combater esse império, essa estrutura, essa igreja católica, inclusive a figura do próprio Papa, que era inquestionável na época, ele começa a combater tudo isso aí, né? E ele disse que não, vocês estão desviando ou estão desviados da fé apostólica, ou seja, da doutrina dos apóstolos. As teses combateram o pretenso poder da igreja e de ser mediador entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecados. Então, a igreja se colocava, não, a igreja que é aquela que faz a ponte, né? A intermediária. Então, falava isso. Sem a igreja, ninguém pode ser salvo. Aí ele foi combatendo todas essas ideias, tudo isso aí. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521, né? Então 1517 é onde começa mesmo a Reforma Protestante. 4 anos depois, ele foi chamado, né? Todo esse tempo ele foi chamado, sempre para estar se retratando, porque é isso que a igreja fazia. Chamava a pessoa, falava assim, ó, você se retrata ou você é excomungado, né? Muitas vezes morto mesmo, como foi o John Hus, como foi o Savonarola, como foi aqueles que a gente falou no passado. Então assim, ou você se retrata ou a gente mata vocês. Desse jeito aí. Olha que absurdo. Que igreja é essa? Que representa Deus, entre aspas, e que se o cara não concorda, vai lá e mata. Fogueira. É um absurdo, né, irmão? Então a gente vê que de evangelho não tinha nada nessas igrejas aí. E então foi numa cidade lá chamada Dieta de Worms, né? Worms, lá na Alemanha também. Chamaram ele no concílio sob a ameaça de matá-lo. Olha só, ele defendeu sua fé diante do imperador, dos clérigos que eram os líderes, né? Os nobres, os condes e os embaixadores. Então se reuniram lá, Martinho Lutero e todo esse pessoal. E aí ele começou a defender então, né? Por que ele acreditava nisso, por que ele acreditava que a igreja católica estava ensinando errado e tal. E aí ele foi convidado a se retratar, né? Dessas suas obras aí, do que ele já tinha escrito, já tinha chegado na mão de muitas pessoas. Aí ele diz, a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não vou me retratar, pois não é lícito um homem agir contra a sua consciência. Aqui me afirmo, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Então no final ele falou isso, se vocês não me convencerem pelas escrituras, eu não vou me retratar não. E Deus me ajude nisso aqui, porque a minha consciência é essa e eu não vou contra a minha consciência. Ou seja, ele tinha uma convicção, mesmo sob a ameaça de morte, ele disse, não volto atrás não, a não ser que vocês me convençam pelas escrituras sagradas. Bom, eles não tinham como, porque a Bíblia, ela é a verdade absoluta de Deus, né? Então a igreja tinha ensinado um monte de coisa contra a Bíblia, ele usou a Bíblia, então a igreja não tinha o que fazer doutrinariamente, né? Usando as escrituras contra Martinho Lutero. Era ele que tinha esse poder e estava refutando a igreja católica. Ao sair desse concílio aí, chamado Dieta de Worms, Lutero foi raptado pelos seus aliados e levado para um castelo. Olha que coisa interessante. Então no caminho forjaram o sequestro, né? Estava saindo porque ele ia ser morto. A igreja católica, a liderança ia matar mesmo. Então alguns aliados dele lá forjaram o sequestro. Sequestraram Martinho Lutero e sumiram com ele. Olha que coisa interessante, o que fizeram, né? Levaram ele lá no castelo, ele ficou mais de 10 anos escondido, usando um outro nome, irmãos. Veja que coisa interessante, né? Então forjaram o sequestro, ele ficou 10 anos lá. O que ele ficou fazendo durante esse tempo? Traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Então, lembra que o Wycliffe, lá quase 2 séculos atrás, ele traduziu para o inglês a Bíblia? Que não tinha na língua do povo, né? Mas para o inglês só. Então a Alemanha não tinha, a França não tinha, a Espanha não tinha, outros países não tinham a Bíblia nas suas línguas. Então Martinho Lutero também faz isso, ou seja, pega a Bíblia e traduz para a língua do povo. O povo não tinha acesso à Bíblia, só os sacerdotes, né?
A partir daí, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo. Nos púlpitos, nos bancos das igrejas, havia cópias da Bíblia traduzida por Lutero. Cantava-se por toda a Alemanha hinos evangélicos, salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero, né? Dentre eles destaca-se a Marselhesa da Reforma, e um que é muito conhecido, inclusive quem participou de Assembleia de Deus tem lá na harpa cristã, né? Algumas harpas cristãs tem, que é o Castelo Forte. Eu vou mandar para vocês aí no grupo depois, tá? Castelo Forte é o nosso Deus, né? É o clássico, é uma das músicas mais conhecidas na história da igreja, é o Castelo Forte, né? Que aí ele canta Castelo Forte é o nosso Deus, por conta daquela perseguição, né? As pessoas querendo matar, os líderes querendo matar Lutero, ele disse, não, Deus é o meu castelo forte, e é um negócio muito interessante, mano. Então, dentro de 30 anos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada como ninguém jamais poderia ter sonhado. Então, em todo o país da Alemanha houve uma revolução, né? Aquela igreja católica que havia antes, ela simplesmente não existia mais, porque toda a doutrina já havia sido mudada, né? Esses abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação, e assim o movimento se espalhou pela Boêmia, que é hoje chamada de República Tcheca, pela Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, os Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e Itália. Então ele começou a não só traduzir o Novo Testamento, mas ele começou a escrever um monte de folhetos, né? Então esses escritos na língua do povo. Então ele escrevendo vários trechos, vários comentários, as pregações, né, de Lutero. Até ele tinha sido excomungado, né? A Igreja Católica atrás dele para matar, e nunca a Igreja Católica, com todo o seu poder político, militar, econômico, não conseguiu prender Martim Lutero. Olha só como Deus, quando preserva uma pessoa na história, não tem a fúria dos homens, não tem a fúria de Satanás, não tem poder político, não tem poder cultural, não tem poder militar, né? Não tem poder econômico que possa estar parando. Pode ser uma pessoa, mas não para, porque se Deus é quem está conduzindo isso, Deus é soberano, né? Um dia falaram para Martim Lutero, você sabe que o mundo todo está contra você? Ele disse, eu sei, e eu contra o mundo. Olha só, né? Então ele tinha noção de que o negócio ali era o império, irmão. Não é uma nação, não é um grupo, é um império todo, é um mundo. É que a gente hoje tem dificuldade porque hoje cada nação é independente, né? Mas você imagina assim, todas as nações buscando um cara, todos os grandes países atrás do cara para matar. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, se aqui na época da ditadura que teve, né, alguns eram exilados, eu ia buscar exílio em outro país, que é o que acontece muito hoje, né? Então o cara é procurado no país dele, ele se refugia em outro país e pede asilo lá, né? Ele fica protegido por aquele país lá e tal. Mas nesse tempo não, era um governo só, um imperador, né? Ou os imperadores, eles eram sujeitos, né? Eles eram submissos ao poder do Papa. Mas teve um rei aqui que escondeu Martim Lutero nesse tempo aí e tal, esqueci o nome dele. Mas a questão é, o mundo todo atrás de Martim Lutero. Ele disse, não, eu estou de boa, estou com Deus. Então a gente percebe que houve aí. Bom, amados, tem diversas outras histórias, né, de Martim Lutero. Vou contar algumas poucas aqui e depois a gente prossegue para outros reformadores. Mas ele então, que é esse cara que dá o pontapé inicial, é que enfrenta a Igreja Católica, é que refuta todos os ensinos errados da Igreja Católica, essas famosas 95 teses, é tudo atacando essas doutrinas, esses ensinamentos antibíblicos, né? Então ele de fato expõe a forma da Igreja ensinar não só sobre que ela é mediadora, mas sim que o Papa ele é o cara que é o líder mundial, é o líder principal. Ele também refuta isso, e um bocado de outras doutrinas aí, né? Purgatório, salvação pelas obras, enfim, um monte de coisas. São 95 teses. Se vocês quiserem saber quais são mesmo, compre um livrinho, A Reforma Protestante. Eu indiquei para vocês, eu acho, no começo do curso. Se não indiquei, me lembre que eu posso dar para vocês. É um livreto, é baratinho, deve ser 20, 25 pontos. Um negocinho. Tem lá as 95 teses dele, tá? Para vocês saberem. Ou me peçam lá, eu dou uma pesquisada e jogo para vocês aí no grupo, né? Só para vocês entenderem de fato qual foi o conteúdo de todas essas 95 teses aí.
Lembrando que quando se colocava era a igreja, né, a igreja de Wittenberg, quando se colocava na frente da igreja assim um assunto, é aquele assunto que iriam pregar no próximo domingo, né? Então ele coloca lá e prega de fato, mas ele estava denunciando toda a doutrina da igreja católica. Então ele é expulso da igreja católica. Irmão, sabe que a primeira coisa que ele faz quando foi expulso da igreja católica? Você fala assim, abrir uma igreja? Ele fala, não. Mas tinha o Lutero, inclusive, irmãos. Depois surge, né, a igreja luterana, que a gente tem até hoje, é muito forte aqui no sul do nosso país, a igreja luterana, porque pela colônia alemã que tem lá, né? A igreja, aliás, eu sou formado na Universidade Luterana do Brasil, né? Que é oriundo mesmo dessa igreja. Então, a minha licenciatura como professor é na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Então tem igreja luterana lá no sul. E aliás, a sede é lá no sul dessa faculdade que eu fiz em São Paulo, mas é do sul. E a primeira coisa que ele fez foi casar, irmão. Primeira coisa, padre não podia casar. Ele falou, não, tá errado isso aí também. Fugiu logo com uma freira lá, né? Casou com uma freira, Catarina de Bora, o nome da esposa. Então casou, teve filhos e tal. Primeira coisa, esse negócio de padre não casar tá errado. Aí casou logo com uma freira abençoada lá e seguiu a obra. E ele morre, como eu disse, irmãos, não pela perseguição, não como mártir. Ele morre mesmo, entre aspas, de morte natural, né? Ou seja, não foi por um assassinato, não foi pelo martírio, porque lembra da profecia de João Hus, em 1415, que ele disse, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. Eu falei isso para vocês, não, na aula passada? Me ajude aí, Valdir. Não falei? Não? Então foi na outra turma, no outro curso que eu falei. Em 1415, o John Hus, na Inglaterra, né, que foi esse também que veio denunciando o abuso da igreja, dos papas e tudo mais sobre as pessoas, perseguiram ele, né, e colocaram ele na fogueira para ser queimado, né, a época lá. E ele na fogueira, então ele disse, olha, você se retrata, né, senão você vai ser queimado. Eu disse, não vou me retratar coisa nenhuma, não. E tem mais uma coisa, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, vocês vão tentar pôr a mão nele, Deus não vai permitir. Então, John Hus, a palavra Hus quer dizer ganso, na língua dele, né? Ele era muito feio, parecia um ganso mesmo, era um apelido colocado nele, né? João Ganso. As histórias bem engraçadas mesmo, né, irmão? Mas é verdade, isso aqui tudo, tá? Então, assim, Hus, né? Hus, H-U-S-S. Hus, na língua dele na época, é ganso. Então, João Ganso, era o apelido dele. E aí ele disse, daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, porque hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne que vai ser levantado por Deus. Um cisne, né, uma ave muito bonita. E quando surge Martinho Lutero, de fato, além dele ser bonito esteticamente, vou mandar uma foto para vocês aí também, tá? Além dele ser bonito, né, fisicamente, ele tinha no seu brasão, um símbolo que ele carregava nele, um cisne. Olha só, amados, o cisne. Então percebam como Deus está conduzindo a história, como Deus usou há 102 anos antes, né? Um homem dizendo que Deus, daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne. Ele levanta mesmo Martinho Lutero como esse cisne de Deus. E a Igreja Católica, por mais poderosa que ela fosse na época, não conseguiu matá-lo, não conseguiu parar aquilo que Martinho Lutero estava fazendo lá. Lógico, o Espírito Santo usando, Deus usando esse canal, esse vaso, essa ferramenta aí, né? Só para a gente completar aqui algumas histórias bem interessantes, dentre tantas outras, tá? Mas só para fechar. Então, Martinho Lutero é esse cara que revolucionou todo o império, né? E a Igreja Católica nessa época aí, tá bom? Mas como eu disse, ele não estava só, né, nisso. Deus não só usou ele. Simultaneamente, no mesmo tempo, é interessante que eles não se conversaram, né? Alguns se encontraram, mas a maioria não, porque isso aqui era na Alemanha e a gente não tinha naquela época, como a gente tem hoje, né, irmãos, essa informação, esse acesso a outros países. Hoje é automático, né? Você conversa com o irmão onde for, tem uma internetzinha e tem em muitos lugares, né, ou nos principais países hoje, mas naquele tempo não tinha telefone, não tinha avião, não tinha esses meios de comunicações, não tinha contato.
Mas Deus também, no mesmo tempo, levantou outros homens em outros lugares. Então a gente está falando da Alemanha. Irmãos, ó, daqui um minutinho cai aí, viu? Cai a conexão e vocês já entram na sequência para a gente fazer a segunda chamada, tá bom? Então, só para a gente ver se encerra aqui essa primeira parte. Então, Deus foi levantando, né, na França, na Suíça, na Inglaterra, na Itália e na Alemanha, sem eles se conversarem. Percebam como foi o movimento de Deus na história, como foi Deus que estava agindo, né? Como a gente vê a soberania de Deus conduzindo tudo isso. Quando Deus viu que era a hora para fazer isso, Ele fez isso, Ele se encarregou, né? Não foi a ação de um homem apenas, não foi alguém que falou, não, eu vou fazer isso. Era o próprio Deus que estava, né, resgatando a sua igreja de todo aquele desvio, né, de todo aquele absurdo doutrinário. Era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo que estava conduzindo tudo aquilo.